Oi, pessoal, tudo bem? Eu vim aqui falar de um assunto bem sério, bem diferente dos conteúdos que eu faço aqui pra vocês. Vim falar do fascismo, o que que é o fascismo, de onde ele surgiu, o que que é isso que todo mundo tá falando. Eu acho que isso que eu tô fazendo é uma obrigação como cidadã privilegiada que fui, entendeu? Pela educação que eu tive, pela família que eu tive, enfim. A educação no Brasil é bem precária. Segundo o IBGE, que para quem não conhece também, é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, ele realiza várias pesquisas de vários segmentos, saúde, como tá a saúde, como tá a educação do Brasil, ele mostra a realidade brasileira, e você tem acesso gratuito nessas informações. Então você vai me prometer que se você nunca viu o IBGE, nunca entrou no site, você vai acabar esse vídeo e vai entrar no site, vai procurar tudo que for do seu interesse, ok? Mas, continuando, segundo o IBGE, 40% da população brasileira não tem ensino fundamental. Sim, 40%. Ou seja, a cada 100 pessoas, 40 não possuem ensino fundamental. E só 16 possuem faculdade, gente. Isso é muito preocupante, muito. E assim, como Paulo Freire, que é um educador, maior educador e filósofo do mundinho todo, ele sempre dizia que a educação, ela não transforma o mundo. A educação muda as pessoas e pessoas transformam o mundo. Então, ou seja, a educação é uma arma em nossas mãos, entendeu? E esse é o momento da gente estudar, é o momento da gente se conscientizar, entendeu? Pra gente ter noção do que tá acontecendo no mundo, o que tá acontecendo no Brasil, e evitar que novos ditadores fascistas, não que eles já não existam, mas que a repressão aconteça no mundo, entendeu? A gente tem que garantir que uma mãe negra vai conseguir dormir em paz, sem medo do filho dela morrer, entendeu? Tinha que falar sobre o que é fascismo. Pra gente entender, a gente vai voltar na história desde onde surgiu, como surgiu. Tem uma frase de um professor meu, professor Marcos, te adoro se você estiver vendo isso, mas eu acho que não. Mas enfim, você mora no meu coração. Meu professor nas aulas de história sempre falava isso e ficou muito marcado. Ele dizia que para prever o futuro é preciso entender o passado, porque os fatos se repetem. Não é a primeira vez que a gente passa por uma pandemia, não é a primeira vez que a gente convive com o fascismo, entendeu? Então, eu vim aqui falar de uma pessoa chamada Benito Mussolini. Sim, esse ser fez muitas atrocidades na humanidade, esse ser que intitulou, que deu um nome, e aí surgiu o fascismo. Esse carinha foi uma criança bem rebelde, entendeu? Foi expulso de várias escolas católicas e ele tinha complexo de inferioridade. A família dele era uma família quebrada, estava quebrada, e ele tinha essa auto-obsessão de resgatar o sobrenome, de se autoprovar para a sociedade, entendeu? Ele era uma pessoa mega estrategista, super inteligente e super violenta, né? Pior combinação. Mas então, a família dele era socialista, ele foi por um tempo, ele trabalhou no Partido Socialista da Itália como jornalista, ele escrevia, ele sempre foi muito persuasivo, entendeu? Muito. E o que aconteceu? A Itália teve a Primeira Guerra Mundial e o Partido Socialista não queria entrar na guerra. E o Mussolini queria, né? Contrariou todo mundo do partido dele. Ele começou a conspirar para que a população quisesse a Itália na guerra. E o Partido Socialista expulsou ele, enfim, prendeu ele. Ela acabou entrando na Primeira Guerra Mundial, ela venceu, mas apesar dela ter vencido, ela saiu quebrada, sem dinheiro, porque gastou em exército, muitas mortes, enfim, chegou quebrada. Então, como que era o cenário da Itália no momento em que Mussolini estava planejando o maior ato, enfim, de poder? A população tá bem insatisfeita, a população
tava com medo de fome, tava com medo de emprego, enfim, tava um caos na Itália, as pessoas reclamando. Então, o que aconteceu? O Mussolini fundou o jornal, um jornal dele, que chamava O Povo da Itália. Olha que nome tendencioso. Por que o nome é tendencioso? Porque quando você faz algo com o nome O Povo da Itália, você generaliza que todos pensam da mesma forma, entendeu? E ele montou esse jornal em que ele publicava muitas ideias nacionalistas. Além dele ter feito esse jornal, ele reuniu os veteranos de guerra da Primeira Guerra, que eram militares, tinham uma visão nacionalista também, por causa da guerra, juntou esses veteranos e eles fundaram um movimento fascista, né? Vamos lá. Pois é, né, gente? Tinha tanta coisa para ele fazer, ele foi fazer isso. Enfim, ele montou esse movimento. No início não era um partido ainda, era só um movimento. E o que ele usava? Ele odiava o socialismo, ele já não tinha nenhuma ideia que compartilhasse com o socialismo. Ele queria acabar com a imagem do socialismo na Itália. Então, o que ele fazia? Ele e esses veteranos buscavam líderes comunistas, humilhavam esses líderes comunistas, tiravam foto deles e publicavam nos jornais. Tipo, eles começavam a alimentar a cabeça da população com o jornal, com esses veteranos de guerra na rua, entendeu? Então, beleza, ok. O que aconteceu? Ele conseguiu reunir uma grande quantidade de seguidores dele e forçaram o Estado a transformar esse movimento em um partido, que foi o Partido Fascista. Enfim, montaram esse partido e entraram no Estado. Pouco tempo depois, tipo, acho que foi uns 3 anos depois, 2 anos depois, ele implantou a ditadura. Exatamente. Ele falou, eu que mando nesse caralho, todo mundo vai se ferrar, enfim. E entrou. Eu queria dizer que quando ele implantou essas ideias nacionalistas na cabeça das pessoas, nenhuma delas achava que isso era uma coisa ruim, enfim, e elas concordavam. Por quê? O que ele fez? Ele estudou a história, né, da Itália, e ele pegou muitas referências do Império Romano e colocou no movimento para dar real o ar de italiano, para dar o ar nacional, entendeu? No entanto, até a própria palavra fascista vem de fácil, que é um machadinho de feixe de vara, que eu vou deixar a foto. Esse machadinho era usado por um oficial de justiça, tipo um oficial de justiça, né? Não é assim o nome, mas um oficial. E esse machado representava a obediência, a força, entendeu? Então, a disciplina, eles pregavam muito a disciplina, até porque era um oficial, e esse machado foi um símbolo ápice do fascismo. Teve também a saudação fascista, que é aquela com a mão direita, e que depois foi adotada pelo Hitler no nazismo. Então, na verdade, não foi Hitler quem inventou a saudação nazista. Essa saudação existiu primeiro com Mussolini e foi resgatada do Império Romano. E após essa lavagem cerebral na cabeça das pessoas, achando que ele era o dono da razão, enfim, ele resolveu invadir a Etiópia. Por quê? Porque há muito tempo atrás a Itália já tinha tentado invadir a Etiópia e tinha fracassado. E como ele é garoto mimado, enfim, ele resolveu invadir de novo, investiu bilhões em exército e foi lá invadir. Eles mataram mais de 350 mil pessoas. Sim, de início ele dizia para os italianos que ele iria usar a população da Etiópia como escravos, fazer igual fizeram na África, ele queria fazer com a Etiópia. Pois é, gente, o Mussolini, ele tinha as mesmas ideias nacionais que a gente vê hoje, limpar a sociedade, limpar os italianos, porque é a raça mais pura, é a raça, enfim, ele colocava essa ideia na cabeça do italiano, entendeu? E as pessoas apoiavam ele porque elas estavam sendo manipuladas, entendeu? Então, ele invadiu a Etiópia, aí mostrou seu poder para a Itália. Hitler era um grande admirador dele, antes da Alemanha nazista ser a maior potência. No início da Alemanha nazista, Hitler era visto constantemente com Mussolini. Pois é, porque será? No entanto,
muitas características do Mussolini são vistas no Hitler. Só que parece que ele não era tão inteligente assim. Ele teve a Segunda Guerra Mundial, a Itália ficou um pouco em cima do muro, né? Enfim. Só que o que aconteceu? Ele resolveu se unir a quem? Hitler, né, amores? Enfim, fez essa cagada. Ele resolveu entrar na Segunda Guerra Mundial, teve várias derrotas. Ele viu que a Alemanha nazista estava muito acima da Itália. Apesar do governo dele, a Itália ainda era a menor potência da época. Enfim, ele se afundou todo mundo, a população viu que ele não era tão bom igual ele dizia. Fora que a Segunda Guerra, as pessoas estavam super saturadas de lutar, ninguém mais queria guerra, ninguém. E na Segunda Guerra, como vocês sabem, a Itália perdeu, enfim. No final de tudo, Hitler ainda tentou invadir a Itália. O próprio genro do Mussolini deu um golpe nele, né? Assumiu o lugar dele no governo e prendeu ele. O Mussolini foi preso pelo próprio governo. As pessoas estavam cansadas. Ele sempre jogava a culpa das derrotas da Itália em outras pessoas, ou era em generais, ou era nos judeus. Vale lembrar também que depois que ele se envolveu lá com Hitler, má influência, ele prendeu todos os judeus também da Itália. Ele dizia que a Itália era católica e que os judeus não deviam estar na Itália. Então ele culpava os judeus por ter amaldiçoado a Itália. Ele culpava até o povo italiano, porque dizia que o povo tinha perdido a fé, por isso que eles perdiam a guerra, sabe? E no final o povo se cansou, porque o povo também não é trouxa, né? A gente é manipulado, mas querendo ou não, a massa, uma hora dá não tá tão bom, né? Então ele foi preso, mas Hitler foi lá, né? Chamou umas tropas e Hitler resgatou Mussolini. Sim, gente, mais que amigos, friends, né? Não é mesmo? O Hitler foi lá, resgatou Mussolini da prisão e deixou lá uma parte, porque Hitler tinha invadido não a Itália inteira, tinha invadido acho que foi o norte da Itália. Então deixou o Mussolini lá numa parte da Itália, governando, né? Fica aí. Nessa época ele já era conhecido como cachorrinho de Hitler, pois é. Ele teve uma entrada triunfal, né? Pra depois ser taxado como cachorrinho de Hitler. Mas aí, o que aconteceu? A Alemanha já estava perdendo a guerra, tirou as suas tropas da Itália. E o que aconteceu com Mussolini? Foi tentar fugir, não é mesmo? Só que foi pego pelas tropas da Itália. E sabe o que a população fez com ele, amores? Pois matou, estrangulou, pendurou ele de cabeça para baixo em praça pública. Ele teve uma das mortes mais cruéis do mundo, juro. Eu vou deixar aqui embaixo várias indicações de documentário, várias indicações de livros. Enfim, vocês bora estudar e vamos ver essa morte. E o que eu quis com esses vídeos todos, com esses vários minutos da sua vida? Eu quis que você entendesse como que um fascista age, entendeu? Um fascista, gente, ele tem ideias nacionais, ele acha que a raça prevalece. Hitler, ariano, a raça ariana, entendeu? Ideias nacionais, ele tem atitudes violentas anti a democracia. A pessoa não escolhe, o Estado escolhe o que é bom pra você. Você confia tanto no seu Estado assim? Eu não confio, mas tudo bem. Eles são autoritários e eles concordam com o militarismo como a nação de um partido só e aquela política do mais forte, o mais forte governa. No entanto, o Mussolini, como bom publicitário que ele foi, não é mesmo? Ele era muito exibicionista e ele vivia sendo visto com a camisa sem camisa, entendeu? Ele praticava esporte em rede nacional, porque ele queria ser um homem viril, ele queria ser um homem branco viril, entendeu? Italiano branco viril, como raça superior. E que isso, gente, é irracional, isso não existe, entendeu? Todos nós somos iguais, não tem essa de raça, Você entende? As pessoas têm que se conscientizar disso, as pessoas têm que entender isso de uma vez por todas.
E assim, eu tô falando isso porque a gente tem que aprender a identificar o fascismo. O fascismo não aconteceu só na Itália naquele período, ele tá presente até hoje, entendeu? A gente tem que identificar pessoas que possuem essa conduta e repreendê-la, assim, falar que tá errado, que não. Então, eu peço pra você que já me assistiu por esses longos minutos, já tá cansado de ver essa cara, esse batom vermelho, peço que você fique aí na sua casa, pesquise e pense nas personalidades que a gente tem na atualidade, que fazem referência com Mussolini, com o fascismo. Você entende como a gente não pode deixar que outro Mussolini entre no governo, que outro Mussolini exista, gente. A gente não pode deixar que vidas inocentes sejam mortas todos os dias por causa disso, entendeu? E esse é o pedido que eu faço. Eu peço que a gente comece a estudar, por favor. Para aí na sua casa, estuda, entendeu? Tenha um voto consciente, por favor, voto consciente. Não vote numa pessoa porque ela é a menos pior. Não é só física, é violência verbal. A pessoa que ofende, a pessoa que diz que é melhor que tal raça, que tal cor, que tal orientação sexual. Não aceite isso, pelo amor de Deus, vamos estudar e vamos se conscientizar. O sangue de inocentes não podem mais ser derramados. Entendeu, gente? Não pode. A gente não pode mais permitir que pessoas inocentes morram porque a gente não fez um voto consciente, porque a gente não estudou, porque a gente, enfim, não fez a nossa parte, é o nosso dever como cidadão, entendeu? Todo mundo tem uma responsabilidade. E se você que tá vendo esse vídeo tem algum conhecimento que possa ligar, qualquer um, faça um vídeo e seja blogueirinha por um dia e faça esse vídeo, vai lá, compartilha para quem não sabe, e é isso, gente, vamos todo mundo se unir numa corrente intelectual, numa resistência, enfim, se a gente não pode estar lá na rua, faça a sua parte, seja qual ela for, o importante é fazer. Beijos.